Terra. E quantas vezes isso diminui? Se diminuísse um fator de 2, o índice de refração, que é aquele N, seria 2. É quanto eu divido a luz, essa é a definição do índice de refração. E aí, o pessoal começou a fazer a experiência e descobri que tem esse desvio, que deu-se o nome de refração. E o Snell, que viveu naquela época lá, foi lá e começou a quantificar isso. E descobriu que tem uma lei, que é chamada lei de Snell, que é a única fórmula que eu vou... Ah, não, vou colocar das lentes também. Que relaciona para como que a gente caracteriza um desvio. Através de um ângulo, não é isso? Eu vim andando aqui, de repente comecei a andar para lá. Se eu der o ângulo do desvio, você entende perfeitamente, não é? Todo mundo já aprendeu o ângulo aqui, né ou não? Então, ele relaciona, dado um meio e o outro, que é esse experimento que eu estava fazendo aqui, né? Eu pego a luz, se eu incidir bem perpendicular, ele notou que nada acontecia, tá certo? Então ele notou o seguinte: se o ângulo de incidência é 0, porque ele caracteriza o ângulo com relação à reta normal. Imagine que tivesse uma reta aqui, que é a reta normal da superfície. Um feixe que bate perpendicular está incidindo num ângulo 0 graus. E ele notou que esse ângulo não deslocava. Então ele falou, bom, seno de 0 é 0, não é isso? Então tem que ter a ver com senos. E ele montou essa relação. À medida que ele vai desviando o bloco, ele vê um desvio na primeira face e depois um desvio de volta na segunda face. Isso é o que dá o desvio lateral do feixe. E ele montou essa equação relacionando o ângulo de incidência, índice de refração do meio de incidência, ângulo refratado, que chama, e o índice de refração do meio refratado. E essa foi a primeira vez que eles colocaram, de fato, matemática na ótica. Eles conseguiram quantificar as coisas e relacionar o desvio de um feixe. Bom, e essa lei ela acabou sendo muito importante, porque ela permitiu entender uma outra coisa, que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou pegar aqui um semicírculo, né? Na verdade, uma semipanqueca, e vou fazer uma experiência. Então aqui, olha, todo mundo sabe que a superfície, se eu pegar o raio, então qualquer coisa que bate aqui, passando pelo centro, é perpendicular, não é? Então ela não vai sofrer nenhum desvio, como diz a lei de Snell, na parte superior, e vamos ver o que acontece na parte de dentro. Então eu vou colocar aqui, esquece um pouquinho que focaliza aqui, senão já vamos ver já, mas ele passa, aí se eu começar a virar isso aqui, ele desvia, que é a refração, mas chega uma hora, fazer aqui, você vai vendo aqui, olha, eu vou desviando a luz, ela vai desviando, mas vai chegar uma hora que ela chega a encostar na superfície, não é? A hora que eu chego nesse ponto, se você estiver enxergando ali, a refração vira reflexão. Então é interessante que esse meio é transparente, vou fazer devagarzinho aqui, você vai entender. Aqui está havendo refração, o feixe está passando de um lado para outro e deslocando, mas se eu for indo, chega uma hora que o ângulo com que o feixe refrata, ele é tão grande, né? Agora eu tenho que imaginar a luz, o contrário, eu tenho que imaginar a luz passando do plástico para o ar, e chega uma hora que eu vou inclinando e ele vira reflexão. Esse fenômeno aqui chama-se, quando a refração vira reflexão, é porque o ângulo ali vira 90 graus. E o seno vira 1. E ele não pode ser maior que 1. O seno não pode ser maior que 1. Então a luz começa a voltar para dentro do meio. Isso chama-se reflexão total. A luz volta para dentro do próprio meio. É por isso que quando você pula na piscina e você olha, dependendo de onde você está olhando, você só vê o fundo da piscina, você não vê o céu. Porque a luz do céu deveria ser capaz de penetrar dentro da água, mas ela não consegue.
o que você está vendo ali, você está vendo a luz que vem do fundo da piscina, reflete na superfície da água e volta. Isso chama-se reflexão total interna, como eu falei para vocês, e isso acontece quando o ângulo de refração vira 90 graus e quando a luz passa de um meio de alto índice de refração, que é o plástico, que é maior do que do ar, tá certo? Para o ar, que é menor. E para que serve isso? Bom, isso serve para muitas coisas. Uma das coisas é colocar a luz dentro dos objetos. E eu vou colocar a luz agora, criar o que a gente chama de um guia de luz. Isso aqui é um bloco transparente, não é? Se eu te perguntasse para vocês, se eu colocar a luz aqui, ela escapa? Vocês iam falar, escapa. Mas na verdade, dependendo da situação que eu faço, dá para apagar a luz aqui um pouquinho? A luz faz um zigue-zague dentro e fica guiada, né? Esquece um pouquinho essa reflexão aqui que está acontecendo na face, mas ela vem, bate. E se isso aqui tivesse 1 quilômetro de tamanho, ela ia bater e ficar aí dentro. É assim que funciona a fibra ótica. Já ouviram falar de fibra ótica? Aliás, a pessoa que pegou e transformou um pedacinho de vidro em fibra ótica e usou a fibra ótica para telecomunicação, ganhou o prêmio Nobel esse ano, né? E isso é tão importante porque eu consigo pegar um tubinho de vidro. Eu não trouxe um tubinho muito longo, mas eu trouxe aqui um pouquinho de fibra ótica. Se eu achar aqui, está aqui. Isso aqui é um pedaço de fibra. E se eu colocar a luz de um lado, ela sai do outro, né? Vocês estão vendo aqui, né? E se isso aqui tivesse quilômetros de comprimento, a luz ia batendo lá dentro, mas não é porque a superfície é espelhada, ela não é espelhada. É porque a luz, quando está num meio de alto índice de refração, não consegue escapar devido a essa reflexão total. Quanto mais fininho isso aqui, melhor ainda, né? Porque nós vimos que a gente vai aumentando o ângulo, chega uma hora que reflete todo. A luz fica confinada no meio de elétrico ou no meio de alto índice de refração. E é por isso que eu consigo transmitir luz através dessas múltiplas reflexões que chamam, e transmitir a luz por quilômetros. Vocês sabiam que a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro estão totalmente conectadas por 6 fibras ópticas? Utilizando 6 fibras ópticas, todo mundo pode falar com todo mundo por telefone. Você tem uma ideia do poder disso. E transmitir. E como que eles transmitem a voz pela luz? Você sabe? Como que eu transmito a voz por qualquer coisa? Eu pego e vou vibrando, que nem um alto-falante, né? Eu modulo, eu faço alguma coisa no sinal, no som, que ele vai lá e consegue se transmitir por uma corrente elétrica e ser convertido de novo em voz. A luz é a mesma coisa. Se eu ficar acendendo e apagando a luz, alguma coisa que quando eu falo acende e apaga, transmite, chega lá, pega de volta, é que nem o rádio transmitindo informação por ondas de rádio, né, ondas eletromagnéticas de rádio, só que aqui a gente consegue transmitir por luz visível. E tudo isso devido à reflexão interna total, que é um efeito da refração. É quando a luz está propagando num meio que tem índice de refração maior, portanto ela anda mais devagar naquele meio, e ela não, dependendo do ângulo, ela reflete totalmente e fica confinada aqui. Aí se eu perguntar assim para vocês, você acha que a luz visita um pouco lá fora para depois descobrir que ela tem que voltar para dentro? Você acha que ela faz isso? Mas não é que faz. Quando a luz sofre uma reflexão total, e para isso tem que ser meio transparente, ele não é espelho, ele vira espelho devido ao fato que num ângulo de incidência muito grande, a luz só consegue refletir. Porque para refratar, ele precisaria de um ângulo maior de um seno maior que 1, que não dá certo. Seria um ângulo complexo. Então eu vou produzir aqui uma reflexão total num prisma. Isso aqui é um prisma. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele aqui, e vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Obviamente que ele é transparente, mas se eu olhar aqui, eu vejo aqui, não vejo lá. Por quê? Porque toda a luz que vem aqui é refletida. A luz daqui não consegue entrar. Essa é a reflexão total. E eu vou dizer para vocês que essa luz aqui veio aqui,
Chegou aqui, ela visitou lá fora e percebeu que não podia obedecer à lei da refração, voltou para dentro. Então nós vamos fazer o seguinte: será que a gente consegue pegar essa luz que saiu aqui? Bom, consegue. Sabe como que a gente consegue? Pegando um outro prisma e colocando aqui em cima. Ué, não funcionou, Gil? Obviamente que não é tão simples. Mesmo que eu colocar dois prismas aqui do mesmo material, eu fiz como se fosse um bloco de face paralela, não é? Vocês concordam? Mas, por mais que eu queira fechar aqui, sempre tem um espacinho. E a luz, quando ela faz a reflexão total, ela anda no outro meio uma distância que a gente chama que é o comprimento de onda. É muito pequenininho. Vocês sabem quanto é um angstrom? Já ouviram falar do angstrom, né? Já ouviram falar do angstrom? Aquele carinha pequenininho. Um angstrom. Ah, agora ela lembra dele. Se você pegar 1 centímetro, dividir por 1 milhão, ainda não é o angstrom. Tem que pegar esse pedacinho que sobrou e dividir por 100. Aí eu cheguei no angstrom. O malditinho é muito pequenininho. E o Newton foi o primeiro a falar que num processo desse tipo, a luz deveria estar saindo ali da ordem de centenas de angstrom. É muito pequenininho. Então as irregularidades do meu prisma aqui são muito maiores do que isso. Então eu vou enganar o prisma agora. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um pouquinho de álcool. Só que, para ser politicamente correto, eu vou usar gel. Vou botar aqui, bonitinho, e vou botar o outro prisma. Eu vou preencher o pequeno espaço, porque o gel, ele vai preencher bem. Então, eu vou pegar agora o outro prisma, vou colocar em cima desse, e vou fazer o que eu chamo de frustrar a reflexão total. A luz batia aqui, sofria reflexão total. Mas eu falei para vocês que ela visita um pouquinho o outro meio. E visita mesmo. Tanto é que eu botei um pouquinho de gel, e aí eu fui lá, encostei o outro, ela visitou, ela falou, ah, é o mesmo material, continuou propagando. Quando eu juntei os dois prismas iguais, eu frustrei, eu enganei a reflexão total. Tá certo? Eu fiz a luz visitar um pouquinho o outro meio, só que eu tinha que juntar eles, eu tinha que botar um meio ali mais ou menos parecido para ela continuar propagando, aí ela encontrou de novo o plástico e foi embora. Isso chama-se reflexão total frustrada. E esse experimento mostra para a gente que quando eu tenho uma reflexão total, ao contrário de um espelho, isso aqui não é igual a um espelho, gente. O espelho, a luz bate na superfície e volta. Tá certo? Os espelhos que a gente tem em casa, você vê que a superfície espelhada é do lado de lá, né? Tem a espessura do vidro, só para dar sustentação mecânica para aquela película metálica. Na verdade, a reflexão acontece lá no metal, na parte iluminada lá, né? Aquele alumínio. E aqui é totalmente diferente. Aqui a luz, aqui para explicar isso aqui, eu teria que usar a óptica física. Porque isso revela a natureza eletromagnética da luz, que ela penetra no outro meio, descobre, não estou em condição de propagar aqui, volta com medo. Agora, se alguém for lá e dar uma ajudinha, botar um outro, ela fala, que bom, é outro pedaço de plástico, continua e vai embora. Se eu tirar esse outro, ela volta a sofrer reflexão total interna. E a reflexão total interna, você acredita que quando você viaja de ônibus, de carro, você está vendo reflexão total interna toda hora? Quando a luz bate naquelas placas, que você vê a luz voltando, o que você acha que é aquilo? Vocês acreditam que aquilo é reflexão total interna? O olho de gato que você vê na pista, sabe aquele negócio que brilha quando bate a luz do carro? É reflexão total interna. E como que eles fazem? Simples. Eles fazem o que a gente chama de um canto de cubo. Imagine um cubo. Isso aqui não é bem um cubo, né? Um cubo seria um cubo. Mas isso aqui é um corte de um canto de cubo. E eles fazem assim, ó. A luz bate aqui e volta para você. E é interessante que a luz só volta na direção que ela incidiu.
quando você tem um canto de cubo perfeito. E a coisa é mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu botar do lado de cá. A luz vem, bate 2 vezes lá dentro e volta. E volta na mesma direção que incidiu. Por isso que você está andando de carro, você vê aquela coisa luminosa vindo para você, e você continua andando e ela vem vindo para você. Porque dentro da tinta daquela placa, tem um monte de coisinhas de vidro que é bem parecido com isso. Não é um metal que tem lá dentro. Todo mundo pensa que tem pozinho de espelho. Não tem nada a ver. Lá tem vidro, pedacinhos de vidro, numa geometria tal que existem inúmeros deles voltado para você fazendo isso. E o que é interessante no canto de cubo, de qualquer direção que venha a luz, ela volta sobre ela mesma na mesma direção. E, portanto, é uma aplicação importante, porque senão a gente não conseguiria enxergar onde está andando na estrada. Esse é o chamado olho de gato. Mas tem outras coisas interessantes que a gente faz. E uma delas interessantes que a gente faz é produzir uma reflexão assim. Ixi, aqui não está refletindo bem, o meu molhou. Aí a gente pega um outro prisma desse, vem aqui em cima, faz isso e faz a luz sair ali. O interessante disso, todo mundo já usou um binóculo? É interessante no binóculo porque cada pessoa tem a distância entre os olhos diferente. E você ajusta aquilo, mas lá na frente está parado. E você ajusta e aquelas lentes paradas. Como que você faz isso? Com 2 prismas desse jeito, com reflexão total. Você põe um, põe outro, e aí, olha lá na parede, ó. Eu posso ir aonde eu quiser, que eu faço a luz entrar aqui e sair na direção que eu quiser. É uma outra aplicação importante para ajuste, né, de distância entre a transmissão do feixe. 2 reflexões totais fazem isso, e hoje vocês aprenderam que a reflexão total faz um monte de coisa interessante aí. Bom, então nós já vimos tudo isso aqui, vimos que a refração faz uma coisa interessante, que quando eu pego um bloco de faces paralela, a luz entra, desvia e sai paralelo. Então lembre-se, vestibular, dica de vestibular, né? Um bloco de face paralela, transparente, a luz sofre um desvio lateral. Vamos mudar um pouco, porque eu estou querendo construir a lente, esse é o meu objetivo dessa aula. Vamos botar um ângulo entre as faces. Vamos fazer isso? Então vamos botar um ângulo entre as faces. O ângulo entre as faces é essa parte do prisma. O que vocês acham que acontece quando a luz agora passa por aqui? Ela sofre uma refração e outra refração. Só que as faces do prisma não são paralelas. Portanto, vai sofrer um desvio angular. Diferente do pedaço transparente que era faces paralelas, sofria um desvio lateral. Pessoal que chegou agora aí, bem-vindo. Vocês são de onde? Jaú. Opa, todo mundo gosta de Jaú, né? Vocês conhecem Jaú? Jaú, comprar sapato. Jaú tem um grande hospital, não tem? Tem também fábrica de sapato. Será que para fazer sapato precisa de ótica? Acho que precisa, né? Como que vai fazer um sapato bonito, que brilha? Falou em brilho, hein? Não é? Aquele sapato que brilha bonito. Tem que ter ótica. Então vamos voltar ao prisma aqui. Quando a luz passa por um meio transparente, cujas faces têm um ângulo, ela sofre um desvio angular. Esse chama-se desvio do prisma, que a gente poderia deduzir, mas não, usando a lei de Snell, a gente faz o diabo. Aqui é relembrando você que quando você tem faces paralelas, o feixe sempre... Opa, eu tinha todos esses slides e não lembrava. Agora, quando passa por um prisma, o desvio é diferente, é um desvio angular, ele sai num ângulo diferente. Você está vendo ali, ó, aquela linha é a linha de incidência. Se fosse faces paralelas, ele sairia
aqui, né? Ó, se fosse face paralela, ele ia sair paralelo à direção de incidência. Mas como ele é angulado, ele desvia. Então ele tem um ângulo entre a direção de incidência e a direção do feixe refratado. Porque nós estamos lidando com a refração. Muito bem. Bom, e aí, né? O cara mostrou que se tiver um feixe, um negócio paralelo, desvia lateralmente, se tiver um ângulo. Aí os caras notaram o seguinte, agora nós temos que mudar aqui. Vamos criar um feixe, ao invés de um raio. Obviamente que eu falei para vocês que a base da ótica geométrica é a independência. O que acontece com um feixe vai acontecer com todos. Todos os feixes refratam, não é isso, professor? Todos os feixes refratam no mesmo ângulo. Só que eles falaram assim, bom, e se a gente quiser pegar partes de um feixe e fazer coisas diferentes com cada parte? Por exemplo, eu quero pegar ela, pegar os raios de luz que vêm da cabeça, mandar para um ponto. Os raios que vêm do pé, mandar para o outro. Então o pessoal pensou assim, fácil, vamos combinar deslocamento lateral com deslocamento angular. Quem sabe eu consigo manipular adequadamente os feixes, né, de luz, os raios de um determinado feixe global de luz. E foi isso que eles fizeram. Primeira coisa que a gente pode fazer é pegar isso aqui e colocar assim. Então, se a gente fizer só isso, você vê que uma parte dos raios que vem aqui por cima vão para baixo. Ninguém tem dúvida que inverteu aqui, né? Você tem? Bom, eu tenho a solução para provar. Porque eu sou físico experimental. Físico experimental gosta de provar as coisas no laboratório. Então, olha aqui, ó. Os feixes azuis estão entrando em cima e os feixes vermelhos estão entrando embaixo. Quem está saindo em cima? Portanto, o ângulo inverteu. Quando o pessoal começou a olhar isso, ele falou, pô, que interessante, né? Esse grandão aqui, ó, olha ele lá, agora está aqui. Esse pequenininho aqui, agora está aqui. Se isso aqui fosse o feixe da cabeça da Jéssica, e esse aqui fosse o feixe do pé da Jéssica, de repente ela virou de ponta cabeça. Ou então, peraí, usando esses deslocamentos, quem sabe eu não consigo manipular a luz e manipular as imagens, porque uma imagem nada mais é do que um monte de raios de luz. Então o pessoal começou a pensar o seguinte, pô, se isso aqui acontece, eu tenho que seguir aqui, porque senão eu vou falar coisa que não deve e deixar de falar coisa que deve. Se isso aqui acontece, pô, então vamos fazer o seguinte, será que eu consigo fazer um objeto grande ficar pequenininho? Então o cara falou assim, bota aqui no meio um bloco de faces paralelas. Nada acontece. Agora você vem ali em cima e bota um prisminha. Opa, parte dos feixes vão para um ponto. Quer dizer, não vão para um único ponto, porque todos eles são independentes, passando pelo mesmo prisma. Agora vamos botar um aqui embaixo. Ué, é possível, aparentemente, se eu for esperto, pegar um feixe de raios, parte dele desvia pouco, parte desvia muito. Então ele falou, vamos combinar um monte de prisma. Porque se eu aqui eu coloquei 2 prismas, concorda? E se eu começar a colocar prisma, aqui eu faço um prisma, faço um outro prisma um pouco menos angulado, menos, o que acontece? Cada pequena porção do feixe vai para um lado, e quem sabe eu posso pegar todos os feixes aqui e botar no mesmo ponto aqui, simplesmente combinando a refração de ângulos, e a face paralela é um ângulo zero, né? Então, é isso que eu vou fazer para vocês agora. Como o prisma desvia angularmente e o feixe paralelo não desvia angularmente, eu vou fazer o seguinte. Está vendo esse negócio aqui? Todo mundo consegue enxergar que aqui é um prisma? E aqui era outro, ó, num ângulo diferente? E aqui é o face paralela? E aqui é um outro invertido? E aqui também? Então, eu combinei prismas aqui. E face paralela. Não combinei nada diferente disso. E a hora que eu colocar aqui, o que vai acontecer? Bom, os feixes já começam
a querer ir para o mesmo lugar. Mas eles não vão ainda, porque em cada porção daquela, todos os feixes fazem a mesma coisa. Cada ponto desse elemento deveria ser um prisma levemente diferente. Então vou aumentar o número de prisma. Mas se eu aumentar muito o número de prisma, daqui a pouco isso aí vai virar uma curva suave, não vai? Que é a chamada lente esférica. Então eu vou pegar isso aqui agora. Qual que é a diferença dessa para essa? Essa aqui é como se fossem infinitos prismas. Um começa aqui, o outro vai devagarzinho, vai mudando. Está entendendo? E o que você acha que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte: cada feixe continua independente, mas eu vou pegar cada posição do feixe e dar um desvio diferente. E quando eu faço isso, eu crio uma lente. Então a lente, ela é uma conjugação de infinitos desvios angulares levemente diferentes um do outro. E aí eu pego cada feixe daqui, dependendo da posição, eu tenho que dar agora um desvio diferente. De tal maneira que o feixinho branco ali, está vendo ele? Não desvia nada. Aquele que passa bem nesse ponto aqui, que é chamado eixo principal da lente, não sofre desvio. Porque aqui, bem aqui, é uma face paralela. Mas um pouquinho para cima já desvia um pouquinho, desvia um pouquinho. E quanto maior é o ângulo do prisma, tá certo? Menor é o desvio, né? Porque, imagine o prisma. Quando eu vou diminuindo o ângulo, eu vou transformando ele em face paralela, que eu falei e mostrei para vocês que não desvia angularmente. À medida que esse ângulo vai crescendo, vai desviando mais. Tá certo? Então, quando essas duas retas são paralelas, duas faces, não tem desvio, à medida que esse ângulo vai crescendo, vai desviando mais. E aí eu crio desvios diferentes e faço todos os raios que vêm paralelos aqui, né? Para que sejam bem equivalentes, não é isso? Chegarem no mesmo ponto. Aí eu crio uma lente. Essa lente é chamada lente esférica. Ela advém da composição de infinitos prismas. E você entendeu como que funciona agora. E tem algumas coisas que a gente quer definir aí. O ponto onde todos os raios convergem é chamado foco. E é interessante, você está vendo o ponto onde foca aqui, ó? Vou botar uma flechinha, tá bom? Parece que fica um branco mais intenso, porque eu estou combinando novamente azul com vermelho, tudo isso, parece que tudo vira branco ali. Agora eu vou pegar essa lente e vou mexer com ela. Você vê que o foco caminha nesse plano aqui. Isso é o chamado plano focal de uma lente. Agora, para construir uma lente, eu tive que compor prismas. Então, eu tive que compor um material que é transparente, que tem um certo índice de refração, uma geometria, né, que foi formando, e aí a gente define os raios de curvatura, porque isso aqui virou como se fosse uma parte de um círculo, que, na verdade, se essa lente fosse tridimensional, seria uma parte de uma esfera. Então, a gente chama de uma superfície esférica. Quando ela está voltada para fora, ela é chamada de superfície convexa. Se ela tivesse voltada para dentro, ela seria uma superfície côncava. Né? E eu consigo definir o foco. Na verdade, essa equação aqui pode ser deduzida imaginando aonde cada feixe passa e calculando qual é o desvio que ele sofre. E aí a gente mostra que todo mundo chega no mesmo ponto, e essa distância daqui a aqui, que é o chamado foco, é dado por uma relação que envolve o material, que se fosse um outro tipo de plástico, o índice de refração era diferente, o desvio não depende do índice de refração pela lei de Snell, então seria diferente e o foco é diferente. Essa equação aqui chama-se equação do fabricante de lentes. Quando alguém vai fabricar uma lente, vê o material que vai usar, se usar um índice de refração muito alto, você pode ter um raio pequenininho. Por isso que, hoje em dia, por exemplo, eu tenho quase 10 graus num dos olhos, mas você não percebe, não usa mais aquelas lentes de fundo de garrafa. Por quê? Porque agora eu uso um índice de refração muito alto, eu posso fazer um raio menor que compensa. Entenderam?
Mas ele usa isso combinando as superfícies e o índice de refração, ele tem um foco diferente. O raio está aqui definido, é o raio de curvatura de cada superfície, que é, na verdade, aquele conjunto de prismas, tá certo? Que a gente tem combinando todos eles. E aí eu posso fazer a geometria que eu quiser. Isso aqui é o que a gente chama de uma lente biconvexa. As duas superfícies vão para fora. Se eu fizer um raio infinito, vira um plano, eu tenho a chamada lente. Eu vou pegar essa lente ali e vou cortar pela metade. Se eu cortar pela metade, arrancar um raio de lá, o foco tem que pular 2 vezes para lá. Vamos ver se isso acontece? Então vamos tirar essa lente e botar outra para cá. Se você notar, o foco dá um pulo. Ele foi para lá. Se eu vim aqui, combinar de volta aqui, ele volta para lá. E aí o pessoal faz o diabo com isso, porque combinando lentes a gente pode fazer todo tipo de instrumento. E tem uma lente interessante, que ao invés de ter uma curva para fora, que é a convexa, eu tenho uma curva para dentro, que é a côncava. Enquanto essa superfície converge os feixes, se eu colocar isso aqui, não é como ter invertido os prismas? Vocês acham que vai fazer o quê? Vai divergir, porque agora o ângulo inverteu, e de fato agora os feixes começam, os raios do feixe começam a divergir. Essa aqui é uma chamada lente negativa, e toda vez que eu tenho aqui mais fino do que aqui, a gente fala que nós temos uma lente com menisco, tá certo? E às vezes a gente tem que usar isso no olho, dependendo como está o meu olho, se eu quero afastar ou aproximar o foco, eu já vou mostrar para vocês, eu tenho que usar isso. Bom, se eu botar essa aqui no meio agora, isso aqui deveria virar um... na verdade, isso aqui não está casando muito bem, acho que é a outra que casa. Eu, na verdade, cancelo, viro de novo um feixe paralelo, praticamente, aí se eu fizesse direitinho. Quer dizer, eu cancelo o efeito do desvio, faço um desvio negativo, um desvio positivo, e a coisa cancela. Bom, essas são as lentes. Eu tenho lente plano-convexa, tenho lente plano-côncava, tenho lente bicôncava, quer ver que legal a minha lente bicôncava? Está aqui. Essa lente bicôncava deve divergir ainda mais, porque o foco aqui, na verdade, eu não estou... Vamos dizer, meu objetivo na aula não é fazer toda a álgebra com foco, tudo isso, mas é só mostrar o efeito, qual é a origem dele. Mas se eu botar essa lente bicôncava, na verdade, você vê um pouquinho da reflexão aqui, que na verdade é aonde esses feixes todos estão convergindo. O foco é interessante, que ele fica do lado oposto da onde vai propagando os feixes, porque o foco é definido como o ponto onde os feixes refratados se encontram. Naquele outro exemplo, eles se encontravam aqui, mas agora eles se encontram aqui. Se eu prolongar todos eles, essa é uma lente chamada de foco negativo, porque o foco fica para o lado de cá, a outra é foco positivo. Bom, então vocês entenderam que para fazer uma lente precisa do quê? Primeiro de um meio capaz de refratar a luz, depois de uma geometria. Então, vou fazer uma experiência com vocês agora. Eu vou pegar uma lente oca. Essa lente oca é uma lente, não é? Ou não é? Não é uma lente? Então, vamos prender aqui minha lente. Prender minha lente aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Porque eu tenho a geometria, mas não tenho o meio, não tenho o índice de refração. Quando eu só tenho a geometria, também é pergunta de vestibular. Se você botou 2 casquinhas, todo mundo responde que vai produzir uma lente. Não vai. O que produz a lente não é a geometria só, é o meio. É aquele N que aparece, o índice de refração naquela equação. Então agora eu vou criar um meio aqui. Eu preciso de ajuda aqui.
Vamos encher de índice de refração esse material e ver o que acontece, né? Porque aí a gente verifica que aquela equação é verdadeira. O índice de refração da água é da ordem de 1,34. À medida que a Kilvia vai jogando água, segura o funil que eu jogo. À medida que a água vai atingindo os raios do feixe, você vai notando que eles começam a convergir, né? Vamos ver se todo mundo converge para o mesmo ponto. O ponto coincidiu bem na... eu acho que alguém vai ter que buscar mais água aqui. Bom, nós podemos usar a água remanescente da refração. Deixar aqui preparado. Então vocês percebem que à medida que eu vou criando o índice de refração numa geometria, aí sim eu vou transformando ela numa lente. Tá certo? Pô, foi calculado. Pera, vamos botar um pouquinho mais de água. Muito bom. Obrigado, Kilvio. Vamos tirar o funil. Então vocês veem que eu tinha uma geometria, ela sozinha não deu, aí eu tive que criar aqui, o foco está aqui, né, em algum lugarzinho aqui. Obviamente, como ele converge, depois que passa pelo foco, ele inverte os raios. E só com uma geometria preenchida pelo índice de refração é que a gente consegue criar a lente da maneira que a gente criava. Cadê meu... Agora eu vou fazer o contrário, eu vou tirar o índice de refração de novo. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, não sabe? O que vai acontecer? À medida que eu vou tirando o índice de refração, à medida que vai abaixando, eu vou deixar baixar só um pouquinho, senão não vamos esperar muito tempo. Você vai começando a ver os feixes deixarem. Isso mostra para a gente, a lição é a seguinte: aquela equação mostra que para se fazer uma lente precisa de uma geometria de interfaces, mas essa geometria precisa ser preenchida por um material que tem um índice de refração, né? E se você colocar aqui o índice de refração da água e os raios, você vai obter aqui, desde o centro da lente, mais ou menos 40 centímetros, que é o foco que essa geometria com esse índice de refração é capaz de fazer. Para que serve as lentes, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar uma lente aqui. Qual é a lente que todo mundo carrega com ele? O olho. Como você acha que você enxerga uma pessoa tão grandona assim dentro de um olhinho tão pequeno? É porque ali tem uma lente que pegou os feixes todos e convergiu na retina. Não é? Então eu vou criar uma lente do olho. Aqui está a lente do meu olho. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu fazer mais para cá, aqui assim. Aonde os feixes, e você percebe que inverte ali na retina, isso aqui é a retina. Então isso aqui é um olho. Vem um monte de raio, a lente pega e joga na retina. Essa distância aqui é mais ou menos a distância do tamanho do olho, que é da ordem de 2 centímetros. É isso? Mais ou menos. Aí o que acontece? Tem gente que o olho fica ruim. A visão fica embaçada. Ou a imagem se forma antes, ou a imagem se forma depois. Isso borra a imagem, não é isso? Porque lá na retina, onde estão os sensores? Se formou antes ou depois, não fica bom. Então, nós temos aqui... Opa, isso aqui vem depois. Ixi, aqui eu ia falar um monte de coisa, esqueci tudo. Nós vamos pegar o olho, porque eu acho que é a aplicação mais importante. E o olho, ali em cima tem um desenho rudimentar de um olho, ele tem essa lente na frente, que é através da qual ele focaliza uma imagem no fundo do olho. Mas acontece que para algumas pessoas, o olho se deforma e a imagem
acontece que a imagem se forma antes da retina. Esse é o chamado olho míope. Ele está convergindo os feixes mais do que devia. Eu tenho que corrigir isso. Se ele está convergindo muito, eu vou ajudar o olho botando ali uma lente que diverge um pouco, não é? Então é isso que acontece. Quando você é míope, você quer levar de novo a imagem para a retina. Então você vai lá. Aqui não está bem colocadinha, mas se eu tirar essa lente, a imagem, que é onde encontra os feixes aqui de uma forma ou de outra, está formando muito antes, e aí você enxerga borrado. Eu tenho que pôr uma lente divergente para levar agora a imagem de volta para a retina para você enxergar bem. Mas tem pessoas que acontece o contrário. Quando a gente vai ficando velho, o olho, na verdade, perde um pouco o poder de convergência e a imagem forma depois da retina. Quando a imagem forma depois da retina, é o que nós chamamos de um olho hipermétrope. Vamos ver se vocês me ajudam agora. Que lente que eu tenho que pôr ali para corrigir, para a pessoa voltar a enxergar? Veja bem, o olho não está convergindo mais do quanto devia. Eu tenho que ajudar a convergência. Essa aqui é uma lente negativa, não é? Que ela diverge. Então ela foi bom para o míope. Agora, para o hipermétrope, teria que ser uma lente como essa. Vamos ver se a gente corrige então o olho. Opa, eu fui muito com o olho, gente. Espera aí. Esse é o olho, tá para lá. Aqui tem que combinar. Esqueci de combinar antes, que nem o Garrincha. Esqueci de combinar com o adversário, eles não fizeram o que eu pedi. Então, quando você tem um olho hipermétrope, você tem que pôr uma lente convergente para corrigir e botar de novo o foco em cima da retina. Essa é uma das aplicações das lentes, mas não é a única. Existem várias outras aplicações. Uma delas é a seguinte. Agora eu vou construir algum objeto óptico. Espera que eu já estou terminando. Estou pulando umas coisinhas aqui, mas isso não vai comprometer. Eu agora vou fazer o seguinte. Vamos imaginar. Agora eu tenho que brincar com os feixes aqui, né? Eu vou brincar com o feixe. Vou minha outra lente. Isso aqui é um instrumento óptico. Novamente, imagine que a Jéssica é desse tamanhozão aqui. Isso aqui é a cabeça, isso aqui é o pezinho da Jéssica. O que eu fiz? Associando lentes, eu vou pegar a cabeça e o pé da Jéssica, inverteu, é claro, mas ela ficou muito menorzinha, né? Agora, imagine que fosse o contrário. Aqui está a Jéssica. E colocando um sistema desse tipo, eu consigo produzir a Jéssica maior. Esse é o princípio dos aparelhos, dos instrumentos ópticos. Utilizando combinação de lentes, eu consigo pegar um feixe de luz de dimensão pequenininha e converter num feixe de dimensão maior. É assim que eu consigo ampliar as coisas ou diminuir as coisas e assim por diante. Então, com esses instrumentos, eu consigo fazer tanto o telescópio, para ver as estrelas lá. Vou voltar um pouquinho aqui. Tá certo? Agora minhas estrelas estão brilhando. Primeiro não estavam. Ou eu consigo tanto fazer uma coisa pequena como uma coisa grande. Vamos tentar fazer uma coisa maior aqui. Porque agora, combinando as lentes, nós podemos fazer miséria com elas, né? Então eu posso chegar, colocar uma assim, colocar outra assim, não ganhei nada, tirar essa aqui, fazer uma outra, essa aqui, essa vai ficar bom. Pego isso,
Ixi, ficou tão grande que não dá nem para ver, né? Mas eu peguei um objeto, vocês não estão conseguindo enxergar ali, mas aqui estão os feixes, desse tamanho, e converter nesse tamanho. Você imagine que isso aqui fosse lá um objeto que estava lá, uma estrela lá distante, vem vindo o fechinho de luz, eu consigo agora ampliar. Aí depois, se eu quiser, eu ampliei aquilo, eu posso de novo jogar no meu olho, fazer um telescópio. Que é o que o Galileu fez. O Galileu botou 2 lentes e fez um telescópio mais ou menos como esse que está aqui. Isso aqui é uma luneta. E combinando 2 lentes, eu vou lá e pego o feixe de luz que vem de alguém, né? Então nós vamos pegar. Acende as luzes aqui agora. Vamos pegar uma pessoa lá. Esconde não. Ah, quem sair na tela ganha um prêmio. É assim que funciona a luneta. Vamos pegar aqui e não deixar ninguém escapar. Então a gente vai lá. Vamos pegar alguém mais distante. O que está acontecendo aqui? Está vindo um fechinho de luz lá da menina. Ele vem aqui, a gente só pega aquele feixe de luz e amplifica. Passa por essa lente, passa por essa outra, aí eu jogo na câmera só como um elemento sensível para registrar a imagem. Mas, na verdade, chegou novos constituintes da aula. Vamos tentar pegá-los. Ups. Então, você imagina o que o Galileu fez, né? Quer dizer, quase foi mandado para a fogueira, óbvio. Mas ele fez isso aqui. Interessante, né? Com 2 lentes, o cara conseguiu ver a lua, conseguiu ver o sol, conseguiu ver... Deixa eu pegar alguém que está lá, afastadinho. Ups. Pode chupar dedo, não. Professora Gláucia, Você vê como que é, né? O poder das lentes é uma coisa fantástica. Se eu combinar mais uma lente aí... Oi? O que é? Ah, ele queria? Deixamos... Ai. Então, combinando as lentes, a gente consegue buscar a imagem lá longe. Porque eu trago aquele feixe de luz, eu manipulo esse feixe de luz, e aí eu tenho uma imagem pequenininha. Vamos pegar o professor aqui. O professor está muito sério. Espera aí, professor. Precisa acertar o ângulo. Você está no ângulo errado. Ih! Então, o que eu fiz ali? É aquela geometria que eu tinha feito antes. Mas você pode imaginar como que se fosse exatamente o inverso disso, né? Veio um feixe, eu joguei em cima da minha CCD e consegui trazer todos aqueles feixes para aquele elemento sensível e construir os instrumentos ópticos. Eu acho que vocês sabem o que significa poder manipular os raios de luz, né? Por exemplo, uma pessoa como eu, se eu vivesse na Idade Média, eu já teria sido comido pelos leões. Porque eu não enxergo nada, absolutamente nada. E aí eu não teria como viver, né? Então, se não fosse os óculos, nós estaríamos todos ferrados. Agora, se não fosse o microscópio, nós também estaríamos ferrados. Porque imagine se o pessoal não tivesse descoberto os micróbios, entendido como que eles vivem, como eles se multiplicam. Nós íamos todos estar morrendo de caganeira, gente. Verdade. E você imagina se eles não tivessem descoberto
as estrelas, nós estaríamos até agora acreditando que a Terra era o centro do universo, né? Achando que a gente era melhor do que é de fato. Então, a ótica, o poder de manipular os feixes de luz, criaram para a gente perspectivas das mais diversas. Eu tinha programado construir mais alguns instrumentos, mostrar para vocês algumas coisas mais, como se faz uma luneta invertida, direta, mas eu acho que o nosso tempo já está se esgotando. Peraí, vamos fazer organizado, todo mundo junto. Assim que é bom. Então vou continuar. Não. Mas deixa eu ter certeza, antes de encerrar, que vocês entenderam os pontos dessa aula. Eu vi que alguns estavam começando a dormir no início e tal, mas eu tenho certeza que todo mundo entendeu que uma lente é feita através da combinação de desvios de luz de um feixe, e cada porção do feixe recebe um desvio diferente, né? E que para isso eu preciso de um índice de refração e preciso de uma geometria adequada. Com isso eu consigo criar as condições adequadas para manipular os feixes de luz, que significa manipular as imagens. E a ótica refrativa, ela é o grande sucesso de todas as áreas do conhecimento. Queria agradecer que vocês vieram aqui à nossa semótica. Voltem sempre. Cada ano nós temos uma novidade diferente. A intenção dessas aulas é complementar um pouco o que vocês aprendem com alguma demonstração. Mas a gente não consegue dar uma aula sem que não focar numa única coisa. E eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu tenho certeza que a hora que vocês verem lá na escola a matéria sobre lentes, vocês vão enxergar ela de um ângulo diferente, com um entendimento diferente. E eu espero que vocês todos tenham se motivado pela ciência. E quem sabe alguns até se determinado a vir aqui estudar conosco. Física hoje está em todas as áreas do conhecimento. Dentro da biologia, dentro da medicina, dentro da química, dentro da engenharia. A gente forma físico, não é só para ser físico, é para ajudar em todas as áreas do conhecimento. Então, muito obrigado. Aqueles que não gostaram, não contem para os amigos. E se alguém tiver alguma pergunta rápida, eu terei o maior prazer em responder.